Hoje é um dia muito especial porque nós vamos começar essa exposição dessa grande e maravilhosa carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1. Irmãos, nós vamos ler do verso 1 ao 14, mas nós vamos nos focar hoje apenas no verso 3. E na verdade serão dois sermões com base apenas no versículo 3, ele é muito rico. E o título do sermão é o Concerto Trinitário, né? E esse S em parênteses aí é a frescura de quem estuda letras, ele não consegue escrever sem botar um parênteses no meio da palavra. É para dar um duplo sentido à palavra concerto. Então é tanto a Trindade nos consertando, nós que estávamos quebrados, como ela fazendo uma orquestra, um concerto harmônico com a sua vontade ao nos consertar, que é o que Paulo vai nos dizer aqui. E para nós entrarmos em Efésios, irmãos, eu preciso que a gente se esqueça por um momento que nós somos a Igreja Batista Reformada de Indaiatuba, Estado de São Paulo, no século 21, 2026. A gente precisa usar nossa imaginação para que a gente seja agora a Igreja de Éfeso, lá no século I, para a gente entender o que Paulo está falando aqui para os Efésios e depois nós aplicarmos na nossa vida hoje em dia. Amém? Vamos ler então Efésios capítulo 1, verso 1 ao 14. É o primeiro grande parágrafo. O verso 3 ao 14 é uma frase só no texto grego, não tem vírgula, não tem ponto, é a maior frase que já escrita em grego, 202 palavras para tirar o fôlego. A ideia de Paulo é que enquanto você lê sem parar, você perca o fôlego em louvor ao Deus triuno. Após a leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que creem nisso respondam com um sonoro amém. E nós vamos orar mais uma vez. Efésios capítulo 1, verso 1 ao 14. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Essa é a palavra de Deus. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante de Ti, da Tua palavra, sabendo que o Senhor faz todas as coisas para a Sua glória, e que ao glorificar o Teu nome, e aí está o nosso maior bem, a nossa maior alegria e a nossa máxima satisfação no Senhor. Que o Senhor nos instrua pela Sua palavra, que nós venhamos a nos render a Ti, que o Seu Espírito nos quebre e nos reconstrua, nos desfaça e nos reforme a imagem daquele que o Senhor enviou, o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso nós pedimos, não por causa de nós,
mas pela causa da tua glória, sendo conhecida no mundo todo. Que o Senhor faça isso, exalte o teu Filho. Deus Espírito, glorifique o Filho diante dos nossos olhos. Coloque-o como crucificado e ressurreto. E aplique o que Ele conquistou para nós. E Ele conquistou tudo. Te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na primavera do ano 52 do século I, o apóstolo Paulo, ele desembarca nessa grande cidade de Éfeso. E já é um apóstolo já muito sofrido, ele já tinha sido apedrejado, já tinha sido chicoteado, ele já tinha passado todo tipo de maus bocados por causa do evangelho. E na sua terceira e última viagem missionária, ele sai de Corinto e chega em Éfeso. Então ele tinha percorrido toda a região da Galácia, ele subiu lá para Macedônia, passou por Filipe, por Tessalônica, por Bereia, ele desce para Atenas, na Acaia, lá em Atos 17, e em Atos 18 ele chega em Corinto, ele planta a igreja de Corinto, e ele passa ali em Corinto 18 meses, pregando, ensinando toda aquela igreja ali naquela cidade de Corinto. Então, ele, movido pelo Espírito, ele sai em mais uma viagem missionária, e a ideia dele é reunir ofertas e depois terminar em Jerusalém, ajudando a igreja em Jerusalém, que estava muito necessitada por causa de uma grande fome que abateu aquela região. Quando ele chega em Éfeso, ele começa a pregar o evangelho, ele começa a pregar de sinagoga em sinagoga dos judeus, até que ele não consegue mais pregar nas sinagogas, ele aluga, ele com a comitiva dele, ele consegue alugar um salão de um cara chamado Tirano, e ele passa ali mais de 2 anos ensinando dia e noite os efésios ali. E imaginem um judeu ensinado na lei judaica a vida toda, chegando na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a terceira maior cidade do Império Romano. Ela perdia apenas para Roma, que era a capital, e para Alexandria. Então, Éfeso era uma das grandes cidades do mundo antigo. Na época, ela tinha entre 200 a 250 mil habitantes, mais ou menos o tamanho da nossa cidade, né? Só que para o mundo antigo, isso era uma cidade gigantesca, né? Uma cidade fora do comum, assim. E como uma cidade portuária e uma cidade muito rica, de muito comércio, Éfeso tinha todo quanto é tipo de gente, tinha ali os romanos, tinha ali os nativos da Ásia, ficava na região da Ásia Menor, que a gente chama, o que é hoje a Turquia ali mais ou menos. Éfeso tinha ali egípcios, tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo ali, e inclusive as principais rotas de comércio por estradas passavam por Éfeso. Então todo mundo que queria ir do Oriente até Roma necessariamente passava por Éfeso. Então Éfeso era uma cidade muito próspera, muito movimentada e muito gigante para a época. Em Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era um templo dedicado à deusa Ártemis, ou a Diana dos Efésios. O templo era tão grande que você conseguia ver ele lá do seu navio, quando você ia desembarcar no porto de Éfeso, você conseguia ver muito de longe aquela construção, aquele monumento gigantesco dedicado à deusa Diana dos Efésios. Era uma cidade, então, muito religiosa. Fora a Diana dos Efésios, tinha ali outros 50 deuses que eram adorados ali. E era uma cidade, por influência do Oriente, por influência da Ásia, era uma cidade que tinha muita prática de magia. Muitas práticas de magia. Então eles tinham ali as palavras mágicas que eles ficavam declamando, tentando fazer alguma coisa extraordinária acontecer na realidade. É em Éfeso, inclusive, que quando Paulo prega o evangelho, esses magos, esses mágicos, esses feiticeiros, eles começam a se converter e eles em praça pública queimam todos os seus livros de magia e de ocultismo ali. Então era uma cidade que ela tinha muito medo do que eles chamavam de espíritos malignos. Eles queriam de alguma forma controlar ou pedir o favor dos deuses para proteger eles dos espíritos malignos. Se vocês lembram bem, aí em Éfeso tem aquela cena muito famosa, onde um grupo de jovens desmiolados judeus começaram a expulsar um demônio em nome de Jesus e em nome de Paulo. E aí o demônio olha para aqueles moleques que não sabiam de nada e falam:
Jesus eu conheço, e Paulo eu sei bem quem é, mas e vocês quem são? E eles tomam ali, são massacrados ali, né? Eles apanham do endemoniado ali. Então Éfeso talvez o ponto mais querido do apóstolo Paulo ali. Ele ficou 3 anos, é o ponto que ele mais ficou como missionário, como apóstolo do evangelho. 3 anos ensinando ali aquela igreja de Éfeso, e nós temos um momento muito emocionante lá em Atos capítulo 20, quando ele vai partir de viagem, ele chama todos os pastores que ele treinou esses 3 anos ali em Éfeso, e ele fala assim: irmãos, vocês não vão mais ver a minha face, eu estou indo para Jerusalém, e eu sei o que lá me aguarda. E os presbíteros de Éfeso, eles choram muito, né? Esse é um momento muito comovente lá em Atos capítulo 20. Então Paulo parte, depois de 3 anos, parte de Éfeso, ele viaja para algumas cidades, chega em Jerusalém, leva a oferta para a igreja de Jerusalém, é preso em Jerusalém, depois ele é preso em Cesareia, depois ele é levado a Roma, e provavelmente da prisão de Roma, ele escreve essa carta aos Efésios. E depois ele é decapitado com a pena capital do Império Romano. E essa carta de Paulo aos Efésios, ela é a carta mais geral do apóstolo Paulo. Ela é a carta que menos tem uma situação específica. Por exemplo, Colossenses, o pessoal de Colossos tinha uma heresia, os Gálatas tinham uma heresia, os Coríntios tinham pecados de tudo quanto é tipo. Então, todas as cartas de Paulo, ele está reagindo e ajudando as igrejas a solucionar os seus problemas. Mas em Éfeso nós não temos isso. Em Éfeso, Paulo está pregando o evangelho debaixo da maior luz que ele pode conceber, que é a partir da união com Cristo. Se vocês lerem o verso 10 comigo, Paulo vai dizer no capítulo 1, verso 10, que o plano de Deus é unir o céu e a terra em Jesus Cristo. E a partir dessa ótica, dessa perspectiva, ele começa a trabalhar toda a sua carta. Ele vai dizer que o indivíduo que está morto em pecado, no capítulo 2, ele é unido a Jesus. Depois Jesus une uma comunidade de judeus e gentios nele. E depois ele vai mostrar como que é a vida debaixo da perspectiva dessa união com Cristo. Uma vez que você é unido a Jesus, como deve ser a sua vida? Então não tem uma ocasião específica que Paulo está lidando aqui. E na verdade, quando ele trata tudo sobre a união em Cristo Jesus, ele está mostrando: igreja, vocês precisam ser unidos também. E lá no capítulo 3, talvez seja um dos motivos que ele escreve essa carta, ele vai dizer sobre a sua prisão. E mais ou menos em outras palavras, ele vai dizer: irmãos de Éfeso, não se preocupem com as minhas prisões. Porque se tudo está unido a Jesus, e se Deus está no controle de tudo, a minha prisão aqui em Roma contribui para Deus levar a cabo o seu plano de unificar todas as coisas. Então é uma carta que vai ao mesmo tempo exortar os irmãos a viverem em união a Cristo Jesus e uns com os outros, e é uma carta que vai consolar a igreja que tanto amava o apóstolo Paulo, de que, o nosso apóstolo, o fundador da nossa igreja, está preso, e a gente sabe que quando você é preso em Roma, dificilmente você sai de lá vivo. E agora? E eles recebem, lá no ano 60, eles recebem essa carta, e foi como um bálsamo para eles. Imaginem, os pastores de Éfeso recebem a carta, abrem e começam a ler. Chega no capítulo 3, fala: Paulo, está tudo bem com ele. Mesmo preso a ponto de ser decapitado, ele sabe que Deus está no controle, que Cristo é o rei, e que os sofrimentos dele, inclusive a sua prisão e morte, contribuem de uma forma que às vezes a gente não entende, mas contribui para a glória do nosso Deus triuno. Essa é um pouquinho do contexto aqui desta carta de Paulo. E ele vai começar essa carta, irmãos, com uma bendição. Bem no estilo judaico do Antigo Testamento, ele vai começar lá no verso 3, né, depois de se apresentar, de saudar os irmãos ali em Éfeso, que estão em Cristo Jesus. Ele vai dizer assim, bendito no verso 3, seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. No próximo domingo a gente vai entender o que significa essas bênçãos virem das regiões celestiais. E hoje nós vamos ver como é que essa bênção ela tem um enquadramento trinitário. Como é que Deus ele é a fonte, ele é aquele que conquista as bênçãos
e é aquele que efetua as bênçãos em nossa vida. Mas vamos dar um passo para trás. Porque o que significa bênção? É uma palavra que a gente não sabe mais o que significa. É uma palavra que o evangélico hoje fala e ele não tem a menor ideia do que está falando. O que significa bênção hoje em dia? Às vezes bênção não significa nada, significa bom dia, né? Ou vai com Deus, Deus abençoe. Quando você fala assim, ó, Deus te abençoe, e na sua cabeça não tem nada, a frase significa isso que está na sua cabeça. Não significa nada. Se falar, vai com Deus, um abraço, boa noite, graça e paz, paz do Senhor, qualquer coisa que você fala, e você não sabe o que está falando, não significa nada. Né? Então, bênção hoje, às vezes, é apenas uma frase de efeito, é um clichê gospel, é um clichê, é um evangeliquez. Né? Deus te abençoe, é uma palavra que não tem nenhum sentido. Às vezes, bênção significa receber um bem material. Isso é o principal, né, nas igrejas. Então, eu recebi uma bênção, eu recebi um emprego, eu recebi um aumento, eu ganhei uma promoção, eu consegui comprar um carro, eu consegui financiar minha casa, eu recebi uma bênção. Mas será que a Bíblia trata bênção em termos de algo que você ganha ou conquista materialmente falando? Não. E às vezes bênção é tratado como um resultado positivo de uma escolha que você fez. Então você tomou uma determinada escolha na sua vida, uma determinada atitude na sua vida, e deu certo, aí você fala, todo mundo fala, até o ímpio fala, né? Nossa, foi uma bênção. Né? Nossa, eu não sabia que emprego eu escolhia, e eu escolhi o emprego B e não A, e deu tudo certo e foi uma bênção. Ou seja, é um sucesso por uma escolha feliz que eu acabei fazendo. A Bíblia não trata a bênção em nenhuma dessas três vertentes que a gente tenta hoje. Ela não é nem vazia de sentido, não é nem necessariamente uma coisa que você recebe, porque você pode receber uma coisa de Deus e aquilo ser para o seu mal, ser uma maldição, e também não é necessariamente uma escolha boa que você fez e deu certo, porque também aquilo pode ser uma maldição na sua vida. Então, o que é a palavra bênção? Veja, ela se repete 3 vezes aqui, só no verso 3. No verso 3, é a mesma palavra, tá? É a mesma palavra que Paulo usa, bendito seja Deus, ó, o participe aí, bendito, que nos abençoou ao verbo, abençoar e bendito é a mesma coisa, e aí o substantivo, com as bênçãos. E essa palavra em grego, irmãos e irmãs, é a palavra eulogeo. Eulogeo, em grego significa bom, e logeo vem de logos, vem de falar. Da onde vem nossa palavra elogio? Elogeu é a raiz de elogio. Então, bênção é falar bem. Você faz um elogio. Mas, irmãos, o pessoal que estuda essa palavra na Bíblia, eles vão chegar à seguinte conclusão, que na Bíblia nós temos 3 situações de elogio, de falar bem, de bênção. A gente pode ser um ser humano falando bem de outro ser humano, abençoando outro ser humano, mas isso também não fala nada, é um desejo de que aquela pessoa vá bem. Nós temos o ser humano bendizendo a Deus, e nós temos Deus bendizendo ou abençoando o ser humano. Só que isso também não explica o que é elogio, o que é bênção, o que é falar bem. A gente vai precisar cavar um pouquinho mais fundo para entender o que Paulo está querendo dizer aqui com bendito seja o Deus que nos abençoou com todas as bênçãos. E para ilustrar o ponto, eu vou usar 2 metáforas aqui. Só para a gente entender o que a Bíblia está nos ensinando sobre bênção. C.S. Lewis ele vai dizer que ser abençoado é como, ou não ser abençoado, né? Ter o contrário de bênção, ter a maldição, é como se você comprasse um carro muito bom, mas que esse carro ele não é flex, ele funciona só com um determinado tipo de combustível, e você coloca um outro combustível nele que não tem nada a ver com o que é de fábrica. E esse carro ele começa a engasgar, ele começa a morrer, e depois ele não funciona. O que o Luiz está dizendo é que não ser abençoado ou ser abençoado tem a ver com o funcionamento de uma coisa ser adequadamente.
Então não adianta você comprar um carro de, sei lá, R$500.000, o melhor carro que você possa imaginar, se ele não funcionar. Você não vai falar bem do carro, você não vai elogiar o carro, esse carro é uma porcaria, você vai falar mal, que é o oposto de bênção. Uma outra ilustração, a última ilustração aqui, eu fiquei escandalizado quando eu fiquei sabendo que existe um violino chamado Stradivarius. Quem já ouviu falar? O pessoal que toca música aí. E eu fui pesquisar esse tal de Stradivarius, foi um cara, um italiano, no século XVII, Antonio Stradivarius, ele fazia assim, um dos melhores violinos da história, né? É um marco na história da música da humanidade. E esse violino hoje, ele pode custar, convertendo para real, entre 100 a 200 milhões de reais. Imaginou? Um violino, eu vi na internet 260 milhões de reais. O negócio ele tem um misticismo em volta dele, é um negócio assim, o pessoal da música perdeu a noção, né? Do que é a importância. Mas vocês imaginam que esse violino seja desafinado e que você não saiba afiná-lo? Ele vai produzir um som tão ruim quanto qualquer outro violino que você compre aí por uma merreca, né? Ou imagine que você dê esse violino de 200 milhões de reais para mim, que não sei tocar. Tocar esse violino Stradivarius e tocar um berimbau ou qualquer coisa, é a mesma coisa, é um som horrível. Ou seja, ele não vai funcionar como ele deveria funcionar. Consegue entender? É isso que a Bíblia fala de bênção. Porque vamos voltar lá para Gênesis 1. Gênesis 1, Deus fala bem da criação. Ele olha para aquilo que ele criou, ele diz, haja luz no primeiro dia, e houve luz, ele separou a luz das trevas, e Deus olhou para a luz, e o texto fala, e Deus disse que a luz era boa. Quando Deus fala que a luz era boa, Deus está elogiando a sua criação, Ele está abençoando a sua criação. E cada coisa que Ele cria, Ele fala, é bom, é bom, é bom. Quando Ele termina de criar, Ele fala, é muito bom. E Ele abençoa o sétimo dia, que é o dia do descanso. Ou seja, Ele abençoa, quando Ele falou, é tudo muito bom. E por que Deus está falando que a criação é boa? Porque a criação está funcionando, ela está tendo um comportamento exatamente como a palavra de Deus está ordenando. Então não é simplesmente falar bem por falar bem, é falar bem de uma coisa que funciona. A coisa ela funciona quando ela está de acordo com a palavra criadora de Deus. Deus cria a sua imagem e semelhança, Adão, Eva, e o texto fala, Deus os abençoou e disse, dominem sobre a criação, frutifiquem, multipliquem e encham a terra. Adão e Eva, antes de pecar, eles estavam agindo conforme a palavra de Deus os havia criado e os havia designado. Então, para Deus falar bem da sua criação, para Deus falar bem de você, você precisa estar funcionando de acordo com a sintonia e a sinfonia da palavra de Deus que orquestra e rege toda a criação. O pecado é exatamente você ser desfuncional, não no sentido pragmático moderno, mas no sentido espiritual da palavra de Deus. Então, quando você fala assim, Deus te abençoe, essa frasezinha de 3 palavrinhas, ela é carregada de um sentido bíblico muito profundo do que um mero cumprimento. Você está falando que Deus faça você funcionar de acordo com a sua palavra. Que Deus faça a sua vida ser transformada à luz da sua vontade revelada na sua palavra. E aí, meus irmãos e irmãs, nós pecamos, nós não estamos funcionando dessa maneira, e Paulo vai dizer para nós, no verso 3 de Efésios 1, que toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, estão engajados em um projeto de fazer com que você volte a funcionar como você deveria funcionar. Então nós vamos ver 3 coisas nessa manhã.
O Pai é a fonte dessas bênçãos. O Filho é aquele que conquista essas bênçãos para nós. Ele é o lugar dessas bênçãos. E o Espírito é aquele que efetiva. Ele é o grande efetivador dessas bênçãos em nossas vidas. E o que vem no verso 3, só para vocês entenderem como a gente vai se mover nas próximas semanas, é um resumo. E o verso 4 até o verso 14 é o fundamento para todas as bênçãos que Paulo está falando aqui, que a gente vai ver na semana que vem. Então o fato de nós sermos predestinados, verso 4 ao 6, o fato de nós conhecermos a Cristo, verso 7 ao 12, e o fato de nós sermos selados pelo Espírito, verso 13 ao 14, é a base para começo de conversa, para você ser abençoado. Então toda a estrutura do verso 4 ao 14 aqui, ela é trinitária. Paulo está mostrando como é que Deus, que nos abençoa em Cristo, no Espírito, Ele está possibilitando essa bênção. Ele vai dizer no verso 4 a 6, e vejam que cada bênção, cada coisa que Deus faz, termina com um louvor. Porque ele vai dizer no verso 4 ao 6, que o Pai Ele nos predestinou para quê no verso 6? Para o louvor da glória da sua graça. No verso 7 ao 12, ele vai dizer que o Filho, Ele une todas as coisas em si mesmo, e nos salva e nos perdoa nossos pecados. O verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E o verso 13 e 14, o Espírito nos sela, para quê? Final do verso 14, para o louvor da sua glória. É por isso que Paulo começa, bendito seja, louvado seja. Quando o ser humano fala, bendito seja, é diferente de Deus falar, bendito seja, ou eu te abençoo. Quando você confessa, bendito seja Deus, você não está dizendo que Deus funciona de acordo com aquilo que você quer. Você está dizendo que Deus é o bem em si mesmo, é o padrão de todo o bom funcionamento da criação. É Ele que é o paradigma, é Ele que é bendito em si mesmo, Ele é o bem. E tudo mais vai ser bem ou não, se estiver de acordo com a vontade desse Deus. Então vamos ver, em primeiro lugar, o Pai é a fonte das bênçãos. Ele vai dizer, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Isso é muito significativo, né? Deus Pai é a fonte dessas bênçãos. Isso quer dizer que não é você que é as fontes das bênçãos, não é a igreja que é as fontes das bênçãos, não é o pastor que é a fonte das bênçãos. A única fonte de todo trabalhar para que tudo funcione bem é Deus Pai. E ele está dizendo aqui que ele não é, primeiramente, o seu Pai. Ele não está dizendo, bendito seja o nosso Pai. Ele está dizendo, bendito seja o Deus e Pai de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Pai, Ele é primeiro e unicamente Pai de Jesus Cristo. Ele é Pai do Deus Filho. E que nós somos filhos de Deus por adoção. E isso quer dizer que eu e você veio da família mais disfuncional da história, que é a família da serpente. O seu pai natural chama-se Satanás e diabo. Não é Deus. Não é o Deus vivo, fonte de todas as bênçãos que a gente cantou hoje. É o diabo. Em Efésios 2, Paulo vai dizer, você estava morto em pecado e você fazia a vontade do diabo. Em outras palavras, você era filho de Satanás. E Paulo está dizendo, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento se falava, bendito seja o Deus de Israel. E agora nós temos uma revelação maior. Israel agora tem um representante, um rei. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam, se Deus Pai é a fonte, vamos pensar um pouco teologicamente aqui. Se Deus Pai é a fonte, quer dizer que essa fonte das bênçãos, ela é primeiramente soberana. Porque se você não merece ser abençoado, e você de fato não merece ser abençoado, Deus te abençoa soberanamente. Deus, lá do seu trono no céu, Ele decide em um ato único, antes da criação do mundo, te abençoar.
E isso é muito pesado para os efésios que tinham lá, viver a vida toda diante de Diana, diante de Ártemis, e diziam assim: a gente precisa manipular essa deusa, a gente precisa oferecer presentes e sacrifícios a essa deusa, para que ela nos abençoe, para que ela nos proteja. Nós precisamos de um amuleto mágico, vindo dela, ou de qualquer outra divindade das 50 que a gente tem aqui em Éfeso, para nos abençoar. E Paulo dizendo: não, Deus, ele te abençoa, sem você fazer nada. Ele não está dizendo: bendito seja o Deus que nos abençoou, porque nós merecemos, ou porque nós fizemos X ou Y. Não. O verbo abençoou, a ideia do verbo grego aqui é que está no passado, está distante, e não tem nada a ver com a gente aqui, esse ato inicial de Deus. Ele é soberano, ele é não manipulado. Não tem como você barganhar com Deus, não tem como você manipular a Deus para ele te abençoar. Não importa o que você faça. Você pode jejuar, você pode vir para a igreja, você pode dar a sua oferta, você pode até mesmo dar uma oferta extraordinária. Deus não está debaixo do seu controle. Deus não é domesticável. Ele te abençoa ou ele não te abençoa porque ele quer. O texto vai falar aqui nesse parágrafo o tempo todo que ele faz tudo conforme o bom desígnio da sua vontade, o beneplácito da sua vontade, a bondade do que ele mesmo quer. E se ela é soberana, ela é gratuita. Se Deus, sem você fazer nada, ele te abençoa, é porque ela é gratuita. Você não paga, você não se esforça, você, como um mendigo, estende na mão, você apenas recebe, você apenas se diz: bendito seja o Deus que me abençoou. Ponto. Não tem um por causa de, tem um ponto: bendito seja o Deus que me abençoou. E veja, se ela é soberana e ela é gratuita, ela é, portanto, necessariamente anterior. Paulo vai dizer no verso 4 ao 6, ele nos predestinou antes da criação do mundo. Ela é anterior. Ela é anterior à sua conversão, ela é anterior ao seu nascimento, ela é anterior a Deus dizer: haja luz e houve luz, lá em Gênesis 1:3. Desde toda a eternidade, o Deus que é bendito, que existia apenas como Pai, Filho e Espírito, não existia nada criado, por pura e livre vontade benevolente, ao transbordar o seu amor além de si mesmo, esse infinito amor entre as três pessoas, ele decide: eu vou abençoar você, e já diz o seu nome. Deus Pai, ele está engajado em fazer com que você, criatura desgraçada e maldita, volte a funcionar bem. Porque, meus irmãos e irmãs, funcionar bem, de acordo com a palavra de Deus, gera vida, gera alegria, gera amor, gera louvor, de tal forma que ao ele te consertar, no sentido de arrumar uma coisa que está quebrada, você o louva, você o glorifica. Deus Pai é a fonte dessas bênçãos. A segunda pergunta do nosso sermão, qual que é a fonte, é Deus Pai. A segunda pergunta que eu quero perguntar para nós é: qual que é o lugar dessas bênçãos? Aonde você precisa estar para que Deus Pai olhe dos céus e te elogie e fale bem de você? Existe um lugar único na criação de Deus, que recebe as bênçãos de Deus, e não em nenhum outro lugar fora dela. Aonde que é? Não é na sua casa, não é no seu trabalho, não é neste salão, que você chama erroneamente de igreja, não é em Jerusalém, você peregrinando para lá, não é em nenhum lugar geográfico. Esse lugar, Paulo vai dizer no final do verso 3, é em Cristo. Essa preposição grega em é uma preposição locativa, é um lugar. Então Paulo está tratando a pessoa bendita de Jesus como um lugar.
Em outras palavras, Deus Pai só fala bem, Ele só abençoa quem se encontra neste lugar, pessoa chamada Cristo Jesus. E não existe bênção nenhuma fora deste templo, deste santuário humano chamado Cristo Jesus. Você pode ter tudo do bom e do melhor na sua vida. Se você está fora de Cristo, não tem nada. É só maldição. Deus não fala bem de nada que está fora da pessoa do seu filho. É exatamente o mesmo padrão da criação. Na criação, Deus Pai diz: haja luz. Esse diz, João o apóstolo vai dizer que é Cristo. Então o Pai e o Filho, que é a palavra, cria sol, domine sobre o dia. Então essa palavra de comando de Deus para o sol é Cristo comandando o sol, e o sol, ao governar o dia, ele está em Cristo e agindo de acordo com o que Cristo lhe determinou. E Deus Pai, Ele olha para o sol, Ele olha para os peixes, para as aves, Ele olha para toda a criação, e essa criação está em Jesus, e essa criação está funcionando conforme Jesus mandou. Deus fala, é bom. Deus abençoa e diz, é muito bom. Deus desconhece, a gente pode usar em termos humanos, não tem nada de bom, em outras palavras, fora de Cristo Jesus, que não está de acordo com Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a grande harmonia, Ele é o grande unificador, é por isso que Paulo está dizendo aqui no verso 10, é o grande versículo da carta, o plano de Deus é unir tudo a Jesus, porque o pecado ele nos desune, ele nos separa de Cristo, e tudo morre e tudo quebra. E o plano de salvação de Deus é consertar o cosmos, é endireitar a criação em um lugar em um ponto de unificação, que é Cristo Jesus, Deus e homem. Não existe bênção fora da pessoa bendita de Cristo Jesus. E em terceiro lugar, o Espírito é aquele que efetiva essas bênçãos. Quando Paulo fala assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele não está usando o termo espiritual aqui como algo etéreo, abstrato, em contraste a algo físico. Espiritual para Paulo sempre é algo dado pelo Espírito, algo que pertence ao Espírito Santo de Deus. É isso. Toda vez que ele usa o adjetivo espiritual, ele está falando não de uma coisa fantasmagórica, não de uma coisa etérea, mas de uma coisa que ela é dada pelo Espírito Santo. Então vejam, o Pai, ele abençoa em Jesus uma coisa que tem uma qualidade espiritual, uma qualidade que vem do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito é aquele que carrega essa bendição, essa bênção de Deus na sua vida em Cristo, e que de fato te abençoa, e que de fato te conserta, e que de fato faz você voltar a funcionar de acordo com a vontade de Deus. E essa expressão aqui, meus irmãos e irmãs, bênçãos espirituais, é uma alusão, é um eco de Gênesis 12 que o pastor Fernando deu para nós. Em Gênesis 12 nós temos exatamente o mesmo texto aqui de Efésios 1:3, mais ou menos. Deus chama Abraão no caso, e ele abençoa Abraão. E diz, Abraão, eu não vou apenas te abençoar, mas eu vou fazer com que todas as famílias da terra sejam abençoadas por meio do seu descendente. Quem te abençoar, eu vou abençoar, e quem te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar. Irmãos, isso é um ponto de virada muito grande na história. Por quê? Gênesis 1 e 2, Deus fala bênção. Bênção para a criação, bênção para o ser humano. Gênesis 3 é a queda. E de Gênesis 3 a Gênesis 11, a palavra bênção, ela some da Bíblia. O que entra na Bíblia em Gênesis 3 ao 11? Maldição. Maldito seja Caim. Lameque fala, maldito seja o cara que pisou no meu pé, eu matei ele.
Deus amaldiçoa a criação toda com o dilúvio. Torre de Babel é uma grande maldição. O pessoal, em vez de se espalhar e encher o mundo igual Deus mandou, eles querem se localizar numa torre que vai até o céu e serem divinizados. A maldição, ela toma conta do mundo e da história humana. Deus não pode falar bem. Deus tem um ou outro remanescente da sua igreja, a Enoque, Noé. Do resto, Deus está falando mal. Deus está falando, eu te amaldiçoo, humanidade. Ele mata todo mundo mesmo, porque está tudo funcionando de acordo com a serpente. E aí, nesse dilúvio de maldição, Deus chama um pagão lá de Ur dos Caldeus, do nada, soberanamente, e diz: Abraão, eu vou te consertar agora, eu vou te abençoar. Através de ti, eu vou começar a consertar o mundo inteiro. Todas as famílias da terra serão, eu vou falar bem, por elas estarem sendo abençoadas por você. E a grande pergunta é como? Como que Deus vai consertar o mundo através do filho de Abraão? Paulo, em Gálatas 3, primeira carta que Paulo escreve, em Gálatas capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, ele vai pegar Deuteronômio 28, ele vai dizer assim: nós éramos malditos, mas Cristo levou a maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele leva a nossa maldição, o nosso pecado, o nosso funcionar contra Deus. E Paulo diz: para que a bênção de Abraão chegue até nós. Então a maldição da lei de Moisés contra nós é levada no madeiro, e agora o que sobra para nós é somente a bênção de Abraão. E Paulo vai dizer assim: irmãos e irmãs de Gálatas, a bênção de Abraão é o Espírito Santo. Como é que Paulo dá esse salto? Porque a bênção de Abraão, lá em Gênesis 12, 15, 17, é Abraão receber a promessa de uma descendência numerosa e receber a terra prometida. E Paulo está dizendo: não é isso. Não é ter muitos filhos e nem habitar numa terra de Canaã que vai consertar o mundo, não. Toda a história de Israel está mostrando que não é isso o que Deus está prometendo para Abraão. Toda a história de Israel está mostrando que somente o Espírito de Deus pode consertar o ser humano, pode reformar, regenerar e completamente mudar o maldito ser humano em uma bênção, em um receptáculo, não de uma ou duas bênçãos, mas de todas as bênçãos. Ou seja, a gente vai ver isso semana que vem, vou repetir semana que vem, todas as bênçãos, tudo o que Deus pode falar de bom, Ele direciona para você que crê em Jesus. E aí você se pergunta: como é que isso pode? Se você não está espantado com isso, você não entendeu o Evangelho. Porque se você experimenta o seu pecado, você sabe que você só merece Deus falando: maldito seja tudo o que você é e faz, e eu vou te jogar no buraco mais fundo do inferno. É isso que você merece, é isso que eu mereço. O Deus bendito falar mal de nós, porque nós o abandonamos e o amaldiçoamos também. Agora, se Deus ele simplesmente parasse de falar maldição para nós e ficasse em silêncio, já seria uma coisa extraordinária. Mas não, Ele não fica no meio termo, Ele inverte completamente. E tudo que de maldição, Ele fala: agora eu só tenho coisa boa para falar de você. Não, Deus, não é possível. Eu tenho muito pecado ainda. Eu sou muito fraco ainda. Eu tenho muitas quedas ainda. Deus fala: eu não tenho um A para falar contra você. Mas como é possível? Eu mereço a condenação. E Paulo fala em Romanos 8, não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Como que é possível isso? Porque você chegou em um lugar chamado Cristo, e Deus ele só consegue ver Jesus na sua vida agora. E nesse lugar chamado Cristo, você é habitado pelo Espírito. E o Espírito ele comunica
o bem falar de Deus para a sua vida e para a minha vida. É isso que é abençoar. E você dobra o seu joelho e diz: bendito seja o Deus triuno. Bendito seja o Deus triuno. 3 aplicações práticas para nós caminharmos para o fim. Toda essa atitude de Paulo em bendizer a Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ela é uma forma de gratidão, é uma glorificação de Deus através de gratidão que leva a gente a descansar em Deus. Então as 3 aplicações práticas, elas estão dentro desse pacote de gratidão que descansa em Deus. E a primeira pergunta da aplicação para nós hoje é: aonde você está procurando as bênçãos? Se o Pai é a fonte, aonde você está procurando as bênçãos de Deus? Aonde você está indo, cristão de Éfeso, cristão de Indaiatuba? Aonde você está indo procurar o conserto da sua vida? Não se enganem com a teologia de vocês. Porque a resposta catequética é: eu estou procurando em Deus. Não se enganem com essa frase da sua boca ou do seu cérebro. Eu quero ver na prática, no seu dia a dia, aonde é que você vai procurar água? Aonde é que você vai procurar aquilo que vai solucionar a sua vida? Aquilo que vai fazer você parar de ser quebrado e começar a funcionar bem. E aí você pode estar aqui e professar a fé cristã e achar que você vai funcionar bem quando você ganhar muito dinheiro. Já vai pensar nisso? Você olha para a sua vida e fala: nossa, mas que desgraça, que miséria. Eu não consigo pagar um plano de saúde, por isso que eu sou doente. Eu não consigo pagar um dentista, por isso que o meu dente está doendo. Ah, se eu tivesse mais dinheiro, tá tudo bem. Aí que eu ia funcionar, vocês iam ver que maravilha que seria a minha vida. Eu ia conseguir, meus filhos são uma bagunça desobediente, porque eu não consigo pagar uma boa educação para eles. Ah, se eu fosse rico, minha vida estaria toda consertada. Aonde você está procurando o conserto da sua vida? Qual que é a fonte que você está bebendo? Como o pastor Fernando falou uma vez, você está num deserto e todos os ídolos do seu coração é uma miragem. Você vai abaixo para tomar aquela água e você percebe que aquilo é areia. Isso é o ídolo. É aquela fonte que em vez de ter água tem morte, tem veneno. Você não vai ficar melhor ganhando mais dinheiro, pelo amor de Deus. Você não vai ficar melhor tendo ou não tendo um filho. Você não vai ficar melhor casando ou não casando. Nossa, quando eu casar eu vou parar de pecar. Não vai. Nossa, quando eu tiver um filho, aí eu vou descobrir o propósito da minha vida. Você não vai. É ídolo. A esposa e o marido é ídolo, o filho é ídolo. Ah, se eu conseguisse pagar aquela escola para meu filho, aí ia ser um gênio. Não vai. Nada neste mundo conserta a sua vida. Ainda que prometa, o pecado, o diabo está te prometendo isso e aquilo, são iscas para você morder e ser fisgado. Não vai consertar. A única fonte é Deus, Pai de Jesus Cristo. Esse texto quebra os nossos ídolos e nos pergunta: aonde você está indo consertar a sua vida? Se a primeira pergunta é uma pergunta de direção, onde você está indo procurar as bênçãos, a segunda pergunta é uma pergunta de local. É a pergunta de Deus para Adão: Adão, onde você está? Onde você está? O único lugar que Deus fala bem é em Cristo Jesus. Você está em Jesus? Ou você está na religião? Ou você está apenas na igreja batista reformada? Ou você está apenas na outra igreja que você está? Onde você está? Você está perdido fora de Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus,
tudo é maldito, é anátema, é desgraça, é um peso a mais de condenação para a sua alma. Não existe uma palavra boa de Deus fora de Cristo Jesus, é só maldição, e isso é justo. Aonde você está? Como você sabe que você está em Cristo Jesus? O único instrumento que o Espírito usa para te unir a Jesus chama-se fé, não obras. Fé. Quando você diz, eu creio que Cristo morreu por mim e eu vivo para Ele agora, você está unido a Jesus se essas palavras são verdadeiras. É a fé. A fé, ela é a chave de entrada para o reino de Deus. É o você dizer, eu faço parte dessa família de Deus agora, eu estou em Cristo Jesus. Mas, se você está fora de Cristo, não tem nada na sua vida de bom. Nada. O seu casamento é uma maldição, os seus filhos é uma maldição, o seu emprego é uma maldição, o seu dinheiro, as suas viagens, o seu conforto, o seu desconforto, a sua saúde, a sua doença, a sua família é quebrada, é maldita. Deus olha com desprezo, Deus olha com repúdio, Deus olha com abominação. É esses verbos que a Bíblia usa para falar de Deus olhando para o ímpio. Abomina, despreza, se ira, quer destruir. Os profetas falam de Deus se inflamando de ira. Não existe muro, não existe meio termo, não existe passar pano para Deus. Ou você está em Cristo, bênção, ou você está fora de Cristo, maldito seja. Aonde você está? Se você está fora de Cristo, eu espero que essas palavras te escandalizem ao ponto de você ficar irado. Mas eu espero que esse escândalo se transforme em fé. Em fé. Porque o Evangelho é esse escândalo mesmo. Não é uma coisa bonita para o ímpio. É uma má notícia. Se você não se render a Cristo. Mas se você dizer, Senhor, eu tenho conduzido a minha vida até aqui. Eu achei que eu era o rei e a rainha, o poço de sabedoria. Eu achei que a sabedoria e o conhecimento tinham nascido comigo, mas cada decisão que eu tomo é uma desgraça. E você entrega a sua vida para Cristo e diz, toma, faça o que você quiser. Eu não tenho mais nada. Aí sim, você chegou nesse lugar chamado Cristo Jesus e o Filho te abençoa. Terceiro e último aplicação e pergunta para nós. Se a bênção ela vem do Espírito, então o Pai é a fonte, o Filho é o lugar e o Espírito é aquele que efetiva, então isso quer dizer que as bênçãos não dependem de quem corre nem de quem se esforça, mas do Espírito. Ou é uma coisa ou outra. Zacarias fala, ou é pela força e pela violência, ou é pelo Espírito de Deus. E aí, olha só que loucura isso, meus irmãos e irmãs. Quando você tenta funcionar bem, pela força do seu braço e pela inteligência da sua cabeça, você não vai funcionar bem. Não vai. Você vai tomar cada decisão achando que você está fazendo a coisa certa, e você vai ver cada vez mais desgraça, cada vez mais miséria, cada vez mais algo quebrado. E por mais que você esteja revestindo isso de cristianismo, você está ali pela força do seu braço, tentando reformar a sua vida. Não vai dar certo. Você sabe que não vai dar certo. Se der certo, a salvação é pelas obras. Mas a bênção, ela é espiritual. Ela não é braçal. Ela vem do Espírito. Então o que você faz? Eu vou tratar bastante isso semana que vem. Você descansa. Você descansa porque todas as bênçãos foram te dadas de uma vez. E pronto. Você descansa. E ao descansar, olha que loucura, quando você descansa e para
de fazer e para de agradar a Deus e diz, não, é Cristo quem agrada a Deus e eu estou nele agora, você para de fazer e você crê, aí você vai ver a sua vida, a santificação, a bênção, o funcionar de acordo com a vontade de Deus. Porque agora Deus vai receber a glória, porque é Ele que está fazendo e você sabe disso. Porque se você se conserta com você mesmo, você recebe a glória. E Paulo diz, bendito seja Deus, e não você. Deus primeiro. É Ele que te abençoa em Cristo e no Espírito, ponto final. É como se Deus Pai fosse esse grande arquiteto, e Jesus fosse essa grande casa. O Espírito é aquele que vem e liga a energia para você morar lá dentro e tudo funcionar. A geladeira funcionar, todas as coisas na sua casa funcionar, o Espírito que energiza isso. E você faz o quê? Você habita, você mora, você descansa nessa casa, que é Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, faça com que nós desistamos de nós mesmos neste momento. Hoje é o dia da salvação. Nós tentamos até aqui por nossos esforços. E todo o nosso esforço só vai cavar mais nosso buraco para o inferno. Não há vida, não há bênção e não há alegria fora da casa que é Cristo Jesus. O seu templo, aquele que habita corporalmente toda a sua plenitude, ó Pai. Ajude-nos a descansar nele. Deus Espírito, ajude-nos a sermos transportados para o reino do Filho de Deus. Arraste-nos para aquele que foi levantado na cruz por nós. Atraia todos a Ele e o glorifique diante dos nossos olhos. Deus Pai, fale bem de nós, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar de merecermos o contrário, em sua graça soberana, fale bem de nós. Isso quer dizer, mate-nos e ressuscite-nos, destrua-nos e nos refaça a imagem daquele que o Senhor disse, nele está todo o meu prazer. E o Senhor se alegra de nós, por causa de Cristo e por nós estarmos nele. E essa é a nossa alegria. Bendito seja o Senhor. Em nome de Jesus e no Espírito. Amém.